Luiz Roberto, secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Luiz, muito bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a toda a sua produção. Bom dia muito especial a todos os ouvintes da Fã FM. Luiz, qual é o balanço que o governo do estado faz dessas consequências das fortes chuvas ocorridas neste final de semana, principalmente na madrugada entre sábado e domingo? Quando já foi identificada a previsão, né, da chuva que cairia em todo o estado de Sergipe durante esse final de semana, principalmente no sábado e no domingo, e prolongando até hoje, a segunda-feira, o governador Fábio Mitidieri, na sexta-feira à tarde, já instalou o gabinete de crise, fez reuniões, manteve a liderança para que a gente monitorasse todo o estado durante o final de semana, principalmente no sábado e no domingo. E a exemplo de Pacatuba, Capela, Ilha das Flores, Japaratuba, Riachuelo, aquela região ali de Umbaúba, uma parte do litoral sul, e nós ficamos em contato e com deslocamento de equipes da Defesa Civil, do DR, nessas localidades com os respectivos coordenadores de Defesa Civil, né? Algumas prefeituras já com coordenadores, outras ainda não, por conta desse período de transição, e recebendo as ocorrências, né, durante todo o período. Infelizmente, a ocorrência mais grave foi no município de Capela, onde chegou a chover um acumulado de 187 milímetros em 48 horas, e nas últimas 24 horas do sábado para o domingo, 120 milímetros, principalmente nessa região onde aconteceu o rompimento da SE, e ocasionando, né, a queda de 2 veículos na cratera, e infelizmente vindo a óbito 3 pessoas, 2 mulheres e um homem. E nós estivemos ontem praticamente quase o dia todo em Capela, junto com o Corpo de Bombeiros. O plano de contingência, que já está elaborado, aprovado e treinado, simulado desde 2023, nós colocamos em prática, que não é o ideal, mas colocamos em prática o plano de contingência com todas as equipes do governo e do estado, auxiliar, colaborar, contribuir com o município de Capela, mas com todos os municípios onde nós fomos chamados. Além disso, o governador ligou pessoalmente para diversos prefeitos, conversando com os prefeitos, colocando o governo do estado à disposição em caso de alguma necessidade. Luiz, com relação especificamente à Capela, onde houve essa tragédia, circularam nas redes sociais informações de que no mês de maio de 2024, tanto moradores quanto políticos da região, exemplo do ex-prefeito Suquita, em maio de 2024 houve uma situação nada parecida com esta, obviamente, melhor dizendo, porque aí já foi a tragédia do desabamento, do desmoronamento da via. Mas houve um momento em que a via cedeu e que houve uma intervenção naquele momento do DR. A solução para aquele momento foi a adequada, Luiz? Veja, Narciso, naquele momento choveu 90 milímetros, né, naquela região, e abriu realmente do lado esquerdo, no sentido BR-101, município de Capela, né, uma cratera, um buraco ali, e o serviço foi realizado. O vídeo foi gravado porque pior de tudo isso, às vezes, é você politizar uma tragédia, né? Nós temos nesse momento que respeitar a dor das pessoas e buscar as soluções futuras para evitar outra situação dessa natureza. O serviço foi identificado, ele foi realizado, foi concluído, foram substituídas as tubulações de maior diâmetro foram instalados naquela localidade. O serviço foi realizado pela DESO. O que ocorreu ontem foi a força da natureza, do sábado para o domingo, a força da natureza, a água subiu, independentemente do sistema de drenagem, da passagem molhada de um lado para o outro da pista, cobrindo a pista, a rodovia como um todo.
Inclusive, alguns carros ficaram, né, enguiçados, paralisados ali, foram socorridos, né, por pessoas e pela própria prefeitura. Mas, infelizmente, aconteceu o rompimento, as pessoas na lâmina d'água não viram e tentaram passar e acabou acontecendo essa tragédia. Mas o serviço foi realizado, tanto é que os bueiros maiores, as manilhas maiores, elas foram arrastadas pela força da água, estavam ali bem próximo, além da drenagem antiga que estava lá também no local do acidente. Então, foi a força da natureza, o volume de água muito grande, e o impacto não conseguiu suportar. Nós fizemos uma análise preliminar no local, eu, o presidente do DR e a diretoria técnica, a base, a subbase da rodovia estava intacta, então foi mesmo a força da natureza. E aí você tem o que a gente chama na física de vaso comunicante, de equilíbrio. Né? Você tem muito volume de água de um lado, muito volume de água do outro, e você não consegue ali ter fluxo necessário para ir baixando a água. Com o rompimento, a água foi baixando, foi se espalhando em outras regiões. Ali você tem plantio de cana do lado direito, plantio de cana do lado esquerdo. Tanto é que uma das pessoas que caiu ali dentro era o gerente daquela fazenda ali do lado, que graças a Deus conseguiu se salvar. Então, o serviço, agora nós estamos analisando novamente o que deve ser feito ali para evitar qualquer dano posteriormente. A solução será a construção de uma ponte ao invés de uma, como dizem tecnicamente, de uma passagem molhada? Olha, pode ser a forma de galeria ou uma forma de ponte. O governador disse que o que quer é que a gente implante um sistema mais resistente para que não ocorra mais alguma situação dessa natureza. Pode ser uma ponte, os técnicos já estão analisando, mas não é só ali, Narciso. Mais na frente, uns 100 metros, 150 metros, no sentido Capela, BR-101, nós identificamos também que houve uma erosão no entorno da rodovia de um lado e do outro. Nós vamos ter que analisar todo aquele trecho e toda a rodovia. Né? E possa ser que nós já façamos a ponte e a reestruturação daquela rodovia, que é uma rodovia antiga, é a quarta entrada de Capela, era a entrada principal. Você que conhece bem ali a região, você sabe que tem a entrada da Pirunga, a entrada do Miranda e a entrada por Nossa Senhora das Dores. Né? Então, a gente vai verificar e talvez a gente precise fazer a reestruturação de toda a rodovia e daquele trecho onde aconteceu o acidente. Com relação à rodovia Pinhão-Simão Dias, permanece interditada, equipes já foram para o local, qual é a situação de momento? Nós interditamos ontem esse trecho da ponte ali, da rodovia que interliga os municípios de Pião até Simão Dias, através da PPRV, e hoje às 6h30, equipes da Defesa Civil Estadual e do DR já estão em deslocamento para aquela localidade, para que a gente possa identificar o que ocasionou a princípio, aquela rachadura nessa ponte no pavimento asfalto. Você já passou pela prefeitura de Aracaju e viu há poucos instantes a reportagem que Magna fez aí na Pedro Calazans. Eu recebo aqui do Raimundo a seguinte informação. Mesmo que o problema seja da rede pluvial, é muito provável que tenha sido causado pelo recente vazamento na tubulação da DESO ou durante o seu reparo. Além dessa possibilidade de conexão, Luiz, o governo está preocupado com essa situação da Pedro Calazans? Está no farol de vocês acompanhar com mais critério este fato? Sim, claro. Inclusive o Flávio Vieira já participou aí do seu programa, a DESO, que é vinculada à SEDUB e tem responsabilidade agora, né, na operação assistida, ainda é da DESO, junto com a Iguá, mas a Iguá ainda não assumiu o sistema, a responsabilidade é da Companhia de Saneamento de Sergipe, e os técnicos vão lá para identificar se é da rede de esgoto ou se é da rede fluvial. E em identificando, os órgãos responsáveis por cada estrutura dessa devem tomar as providências para sanar essa solução.
nos dois lados das vias, como máquina, mostrando que está com ótimo condicionamento físico, tanto do lado esquerdo como do lado direito ali da Pedro Calazans. O Alves da Atalaia diz aqui, essa rodovia que aconteceu, a tragédia foi recentemente recuperada. Qual a empresa que executou a obra, se ainda está dentro do prazo de responsabilidade técnica? Veja, existe uma garantia, toda a obra foi um contrato emergencial realizado pelo DR, toda a obra tem garantia e a Procuradoria Jurídica do DR deve chamar toda a diretoria técnica para que possam solucionar essa questão jurídica de garantia da obra e chamar a empresa para refazer, né, considerando também os casos fortuitos, os casos de força maior, que às vezes, na análise técnica, né, não tem essa garantia, mas todos os aspectos serão analisados pela competente diretoria do DR. Meu caro Luiz Roberto, além dessa rodovia Pinhão Simão Dias e dessa rodovia Icapela que está interditada devido a esta tragédia, quais são as outras principais preocupações em todo o estado de Sergipe? Veja, Narciso, nós temos hoje uma malha viária rodoviária, em torno de 5.300 quilômetros. Desses 5.300, 2.300 de pavimentação asfalto, o restante de pavimentação primária, né, de pissarra. Ontem, lá mesmo em Capela, com o gabinete de crise instalado, o governador recomendou, que já vinha sido recomendado desde o início da sua gestão, que nós ampliemos, né, a fiscalização, a manutenção, a verificação em todos os trechos, principalmente nos trechos de passagem molhada, onde existem sistemas de drenagem parecidos, idênticos, semelhantes àquele da rodovia lá de Capela, para que a gente tenha certeza, faça estudo de bacia, verifique. Hoje nós temos estações meteorológicas instaladas há mais de um ano pelo governo do estado, que nos dá a condição de avaliar durante um ano qual foi o índice pluviométrico em todas as regiões do estado. O ideal é que você tenha aí nessa quadra chuvosa pelo menos 5 anos, a gente vai buscando em outros sites para poder fazer essa análise do que tem chovido. O que ocorre também, Narciso, é que hoje com a crise climática, com o que está acontecendo no mundo, ontem eu assistia, né, várias matérias sobre incêndios em Los Angeles, o que está acontecendo no Panamá, o que está acontecendo no Alasca, as previsões com as zonas intercontinentais, Atlântico Sul, Atlântico Norte, você não consegue precisar mais próxima a essa previsão. Você vê que nós tínhamos uma chuva aproximadamente em Siriri, de 36 milímetros pelos sites de previsão, e choveu 90 milímetros em Siriri no sábado, durante 24 horas. Então, é uma verificação constante, é uma análise constante, as ações preventivas são tomadas, nós já estamos aguardando os prefeitos responderem os ofícios enviados, quem são os novos coordenadores, ou se os coordenadores continuam, para que a Defesa Civil de Sergipe possa realizar a capacitação com os novos e um reforço de capacitação, para que a gente esteja realmente preparado para a quadra chuvosa que inicia ali nos meses final de março, abril e maio, onde as chuvas vêm com mais intensidade. Foi uma chuva de verão, popularmente conhecido como as trovoadas do verão, mas a gente tem que estar preparado todos os meses do ano diante do que está acontecendo com o nosso clima. Nós temos uma programação de serviço, desde o início, pelo DR, de manutenção, de limpeza de sarjeta, de tapa-buraco, de verificação. Vamos intensificar mais ainda. E, além disso, toda a reestruturação que está sendo feita nas rodovias. De 2023 para cá, nós já reestruturamos Buquim, Estância, a rodovia de Malhada dos Bois, rodovia Moita Bonita Itabaiana, a rodovia ali, a linha verde, Sergipana. Estamos concluindo e vamos entregar agora, dia 24, a SE 100, que interliga os municípios de Pirambu até Pacatuba. Entregamos ali do Tatu, em Pacatuba, até o município de Brejo Grande. Enfim, é a continuidade do Pró-Rodovias, que só nesse mês de janeiro e fevereiro nós devemos lançar em torno de 10 a 12 editais
de novas rodovias que serão reestruturadas nesse plano que é capitaneado pelo governador Fábio Mitidieri. Luiz, com relação ainda às pontes para a gente poder finalizar. Recentemente o fanf1.com.br fez uma matéria ampla sobre a situação de pontes que estão sob responsabilidade do Estado e também da União. Que medidas extras serão tomadas para que nenhum fato aconteça, nenhuma outra tragédia venha a acontecer, Luiz? Isso mesmo, Narciso, é continuar com a manutenção e onde foi identificado qualquer tipo de anomalia, a gente já entra em ação para fazer a recuperação. Como aquele vídeo que você viu circular, inclusive num grupo de WhatsApp que nós dois participamos, que um deputado postou um vídeo antigo daquela ponte de Tobias Barreto, depois, de forma muito ética e muito coerente, ele retirou do grupo e reconheceu que estava equivocado, porque nós já estávamos dando manutenção na ponte. Então, a equipe do DR cada vez mais vai intensificar essas verificações, essas análises, junto com a equipe da Defesa Civil, junto com todo o sistema de defesa civil que nós temos implantado dentro do governo do Estado, para que a gente possa cada vez mais trazer tranquilidade à nossa população e ter a garantia, né? Não a garantia absoluta, porque a força da natureza a gente às vezes não pode, somos pegos de surpresa diante de uma quantidade de chuva em tão pouco tempo, em um espaço de tempo. Mas a ideia é cada vez mais atuar na prevenção, reforçar, dar segurança às pessoas. E sempre recomendar que em casos de chuvas intensas, evitem circular em rodovias só em caso de necessidade, permaneçam mais em suas residências para que a gente possa, assim, conviver com tranquilidade, mesmo diante de uma situação adversa de muita chuva, relâmpagos, trovões, como aconteceu no sábado e no domingo aqui em todo o estado. A gente espera que realmente essas medidas sejam tomadas, as equipes de análise de prevenção sejam reforçadas para que efetivamente a gente não venha a ter mais tragédias em todo o estado de Sergipe. Luiz, mais algo a destacar? Fique à vontade. Não, Narciso, só agradecer a você, a sua preocupação, né? Você mostrando, né, como é que se faz o verdadeiro jornalismo, ligando para mim, apurando os fatos para que não haja nenhuma distorção, o cuidado e o zelo que o governo do estado teve, né, com as famílias das vítimas, em comparecer no local, o próprio governador, com o prefeito, né, em ligar para todas as prefeituras, todo o sistema que nós colocamos em prática durante o final de semana. Cleon coordenando diretamente a parte de comunicação, que é muito importante quando você tem uma crise, para não haver desinformação. E nesse momento, infelizmente, aparecem pessoas, né, com outras intenções, que tentam politizar, tentam colocar situações, inclusive criando fantasias e soluções que não são as mais adequadas, nem para o momento, nem para a recuperação das estruturas do que aconteceu naquela região. Um grande abraço, que Deus continue nos abençoando. Obrigado, Luiz Roberto, secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Olha,